Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem especial, pois eu vou contar para vocês a minha história. Então vamos começar agora o Draw My Life. Bom, pessoal, tudo começou no dia 19/6/2000. Eu nasci às 5 horas da tarde e minha família toda esperava ansiosamente por mim. Eu sou a mais nova de 3 filhas, então eu sou a caçulinha, tenho uma irmã mais velha e uma irmã do meio. Nasci em uma família evangélica e o que eu mais gostava de fazer era cantar. O meu sonho, quando era criança, era gravar um CD. Comecei a cantar desde novinha, a partir dos 2 aninhos de idade. Meus pais sempre falavam que eu era uma criança muito esperta e eu sempre gostei de brincar muito também. Eu cresci em um lote de família, então eu sempre cresci do lado dos meus primos, brincando de tudo quanto é coisa. Eu gostava de brincar de bola, de boneca, rouba-bandeira, qualquer brincadeira para mim estava valendo. O tempo foi passando, eu fui crescendo e entrei na escolinha. Na época eu entrei em uma escolinha particular. No início eu não gostei de nada, eu chorei muito nos primeiros dias de aula porque eu era muito apegada à minha mãe e à minha família e eu não estava acostumada a ficar com outras pessoas. Mas aos poucos eu fui me adaptando, fui gostando da escola, porque lá tinha, além das aulas tradicionais, né, tinha balé, tinha jiu-jitsu, tinha capoeira, tinha até piscina pra gente brincar e tinha o dia do brinquedo. Então, nessa época da escolinha, quando eu comecei a fazer as aulas de balé, o meu sonho quando crescesse era ser bailarina. O tempo foi passando, novamente eu fui crescendo, tirava notas boas na escola, gostava de estudar, mas eu amava brincar também. Então, sempre que eu tinha um momentinho livre, eu sempre estava brincando com meus primos. Dos 4 até os 12 anos, nada de diferente aconteceu. Eu ia para a escola, estudava, tirava notas boas, nos horários livres eu brincava e nada de diferente. Passava tempo com a minha família, porém, logo que eu fiz 12 anos, passou um pouquinho e veio a notícia de que minha avó estava doente e, infelizmente, a minha avó materna faleceu. No mesmo dia do velório e do enterro da minha avó, os meus primos, que eu tanto amava e gostava de brincar, estavam de mudança. Eles iriam sair daqui do lote, continuariam morando no bairro, mas não ia ser tão pertinho assim, igual era antes. Eu chorei bastante, fiquei muito inconsolável, tanto pela morte da minha avó, quanto pela saída dos meus primos daqui. Essa época foi uma fase bem difícil para mim, porque eu gostava demais dos meus primos, considerava eles muito, e também da minha avó, e eu estava perdendo 3 pessoas que eu amava. Pouco tempo depois da morte da minha avó e da saída dos meus primos daqui do lote, eu comecei a ficar mal em matemática na escola. Não estava mais conseguindo entender as matérias, eu tentava tirar as dúvidas na escola, mas não eram suficientes e infelizmente eu vim a pegar a primeira recuperação. Foi uma fase muito difícil, eu tive muito medo dos meus pais não saberem lidar com a situação e brigarem muito comigo, mas sim, eles deram bronca e tudo, mas entenderam que a culpa não era minha, que eu estava passando por um momento difícil e que eu estava tentando prestar atenção, mas não estava conseguindo, e com a ajuda da minha família, eu consegui vencer essa recuperação, estudei bastante e enfim fiz o provão final e consegui passar, finalizando o ano. Passaram-se mais alguns anos e eu cheguei aos 14 anos. Nessa época, no final do ano, eu gostava demais da escola, mas eu teria que sair do fundamental e ir para o ensino médio. E eu estava bem chateada porque, apesar da formatura, eu teria que despedir de todos os meus amigos. E nessa época eu tinha muitos amigos na escola. Então era um momento bom porque eu estava vencendo o ensino fundamental e estava caminhando para uma nova fase que era o ensino médio, mas ao mesmo tempo era uma fase difícil porque eu sabia que teria que lidar com a escola nova, com novos amigos, com novas matérias, e isso não era tão fácil assim de lidar. Cheguei então no primeiro ano, nova escola, novos amigos, tudo novo. E querendo ou não, foi uma fase assim um pouquinho difícil, mas deu para superar, deu para lidar. E eu fiquei feliz porque já estava fazendo novos amigos logo no primeiro dia de aula. Nessa época também o tempo passou um pouquinho e eu logo fiz os 15 anos.
Eu tinha muita vontade de ter minha festa de 15 anos, a tão sonhada festa, com vários vestidos e tudo que eu pudesse ter direito, mas meus pais não tinham condições de me dar a festa que eu tanto sonhava, então no final das contas a gente resolveu sair para comemorar. Comemos pizza, teve bolo e foi tudo muito feliz. Dos 15 para os 16 anos, acabei mudando de igreja e perdendo um pouco o ânimo de cantar. Então, no final das contas, dos 16 até os 17 anos, eu desanimei e não cantei mais. E com 17 anos, finalmente veio a formatura do ensino médio. Já estava me formando no 3º ano e então estava tudo muito bom, muito tranquilo. Formei com notas excelentes, graças a Deus foi tudo perfeito. E então eu iria sair da escola e iniciar uma vida de adulta. Meus pais nunca me pressionaram em relação à faculdade. Eles sempre me disseram que se eu quisesse fazer, que estavam ali, me apoiavam. Se fosse necessário, que eles pagariam uma faculdade para mim, mas se eu quisesse também, eles não iriam me forçar. Nessa época, como eu não tinha certeza do que eu queria fazer, eu resolvi então que queria tentar um canal no YouTube. Mas no final das contas não deu certo, eu desanimei de novo, fiquei triste e então parei com isso. Depois de ver que essa ideia do YouTube não daria certo, eu queria arrumar um emprego. Já tinha mandado diversos currículos depois da formatura, mas não tinha encontrado nada. Então eu resolvi tentar um emprego de babá e então consegui uma criancinha para eu olhar. Na época era um menininho. Ele era novinho quando eu comecei a olhar ele tinha apenas 4 meses e eu olhei ele, se eu não me engano, até 1 aninho. Me apeguei demais a ele. Quando eu tive que deixar a casa dele, eu chorei muito, porque eu tinha que cuidar dele o dia inteiro. Era eu que dava comida, era eu que trocava fralda, eu que dava banho, então eu me apeguei, era como se fosse um irmãozinho para mim. Mas, infelizmente, quando ele foi fazer 1 aninho, eu tive que deixar a casa dele porque a mãe dele tinha arrumado uma nova pessoa para cuidar dele. Então, perdi o emprego. Mas eu não desisti fácil assim. Logo em seguida, arrumei outra criancinha para eu olhar e dessa vez era uma menina. Me apeguei também a ela, chorei muito quando ela teve que ir embora e dessa vez ela foi embora porque os pais dela iriam sair daqui, da onde a gente morava, dessa nossa cidade, e iriam para outra cidade, então não tinha mais condições de eu cuidar dela. Depois de ter parado de olhar essa menininha, comecei a pensar seriamente sobre a questão de fazer faculdade. Na época eu gostava muito de desenhar, gostava muito de roupa, de sapatos, então eu queria tentar fazer uma faculdade de design de moda. Mas não era algo 100% que me atraía, era alguma coisa mais vista assim, como se fosse um passatempo. No final das contas, desisti e resolvi que eu não queria fazer faculdade mesmo até que eu encontrasse realmente algo na qual eu me apaixonasse e tivesse 100% de certeza de que iria dar certo. E então eu fiz os 19 anos. Nessa época eu consegui arrumar um emprego de carteira assinada e eu fiquei muito feliz, mesmo sendo um emprego como jovem aprendiz. Eu era considerada como menor de idade, na empresa, mas eu não era. Então eu estava ali fazendo uma experiência, ia ser muito bom, seria 1 ano e 4 meses de experiência e também eu teria um meio salário ali que poderia me ajudar. Também no final desse ano eu comecei a sentir muitas dores na perna. Eu já tinha um problema no joelho, no caso considerado na coxa, mas na época eu achava que era no joelho. Eu sentia muitas dores, muitas fisgadas, mas eu não tinha noção do que era. Já tinha visitado vários médicos, mas ninguém dava um laudo certo do que poderia ser. Então eu deixava passar e não procurava mais médico porque eu já tinha desistido. Mas justamente nesse ano eu comecei a sentir um pouco mais de dor e comecei a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha pensando se eu deveria ou não procurar algum médico. Consegui aguentar a dor até os 20 anos, até que chegou um ponto de não aguentar mais. Então resolvi novamente procurar um médico para ver o que poderia ser feito e no final das contas foi necessário fazer uma cirurgia. A história dessa cirurgia já está toda contadinha aqui no canal, lá no início dos meus vídeos, e vocês podem conferir. Mas o meu maior medo da questão da cirurgia, além de ter medo de médico, medo de agulha e tudo,
era perder o emprego, porque já estava acabando a fase da minha experiência na empresa e eu queria muito ser efetivada, e com isso eu sabia que teria que ficar afastada alguns dias da empresa e eu não sabia se eles poderiam querer me mandar embora depois. No final das contas, eles não me mandaram embora, eu continuei na empresa até acabar a época do contrato de 1 ano e 4 meses e finalmente fui efetivada. E apesar de estar dando tudo certo na empresa e eu estar super feliz, tive alguns perrengues em relação à cirurgia, porque após a cirurgia eu precisei fazer fisioterapia para conseguir voltar a andar e teve alguns problemas, tinha remédio, eu não conseguia dobrar a perna, foram muitas coisas que estavam me impedindo, bloqueio mental, enfim. Com o amor da minha família, com o amor dos amigos, consegui vencer mais essa fase e finalmente viramos o ano. Cheguei então aos 21 anos e decidi que eu queria voltar a cantar. Nessa época foi um pouquinho complicado, porque como eu já tinha passado vários anos sem cantar, eu estava muito tímida novamente, não sabia o que eu iria fazer, como voltar a cantar, como enfrentar a timidez, mas consegui. E com a aprovação do meu fisioterapeuta, resolvi então que eu queria entrar na academia para cuidar um pouco mais do corpo e da saúde física e mental também. Chegamos agora no ano de 2022 e novamente eu tive que mudar de igreja, pois como meu pai é pastor, tem pastores acima dele, a gente não pode ficar muito tempo na mesma igreja e infelizmente tivemos que sair da igreja antiga e ter novamente que entrar numa nova igreja, fazer amizades e tudo de novo. E para comemorar essa nova fase, nós viajamos novamente para a praia igual fazemos todo ano. Foi eu e toda a minha família, meus pais, a minha irmã e o meu namorado. Foi uma viagem excelente, maravilhosa, que eu amei demais. E no final está dando tudo certo. E os 22 anos? Pois é, amanhã é o meu aniversário, eu vou fazer 22 anos e eu não sei o que o futuro reserva para mim. Tenho muitos sonhos, muitos planos, quero escrever uma nova história, começar as coisas, realizar meus sonhos, correr atrás de tudo que eu sempre quis fazer. Então, esse é o Draw My Life. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. Um beijão e até a próxima!